Sabe aquela cena de uma infância alegre, cheia de brincadeiras inocentes que você pode ter tido e que dá uma saudade danada? Então, é assim que precisa ser. Uma fase que merece muita diversão e nada de preocupação. Mas no jogo da vida, essa fase nem sempre é respeitada. Ela é interrompida sem ao menos a criança ou então o adolescente ter a chance de tentar se defender. E eu não estou falando de um caso aqui ou ali, e sim de 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos que foram mortas entre 2016 e 2020 de forma violenta no Brasil. Sendo que em 2017 até 2020, 180 mil sofreram violência sexual, uma média de 45 mil por ano. Alguns entre esses milhares de casos marcaram a memória do país, como o que aconteceu no dia 18 de maio de 1973, quando Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos, foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo. E por conta deste crime, um alerta é feito desde 2020, e esse mês é tido como Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E um assunto relevante como esse não pode passar desapercebido. Por isso mesmo, é tema do programa de hoje, que está só começando. Olá, muito boa tarde para você. Está começando o nosso Entre Família e sim, você viu esse tema, vamos conversar sobre esse tema. Boa tarde para você. É Entre Família que a gente está sempre se unindo para trazer conhecimento. Nós vamos mergulhar nesse tema, como você viu aí, quase que 45 mil crianças por ano, que sabemos, né, fora as que a gente não conhece, passam por essa escravidão, dessa situação complicada. E hoje você vai ser, inclusive, uma ferramenta ativa, saber como você vai se portar e vamos entender muita coisa no programa de hoje. Aninha, muito boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que está aí do outro lado. Aí você deve estar pensando assim, nossa, que tema pesado. Mas entre família a gente tem os momentos de rir, de brincar e tem o momento de falar sério também. E hoje a gente precisa falar sério. Precisamos proteger as nossas crianças. Essa obrigação é minha, é sua, é de você que está aí do outro lado, mesmo que você não tenha filhos ou que seus filhos já sejam grandes. A gente tem que falar sobre isso, não podemos fugir. Muito bem, inclusive tem o Maio Laranja, como você viu aí. E é uma questão, não é só para maio, mas para junho, julho, todos os meses do ano. Eu tenho um pequeno lá em casa e toda vez que passa, você viu ali o editorial, a abertura, aquele VT, no qual o Lucas, inclusive, obrigado, Lucas, por trazer para a gente essa situação, os dados ali. A gente fica pensando, né? Eu ainda sou um pai ativo, estou ali, e quantas crianças estão ali para serem defendidas e às vezes os próprios pais são os abusadores. Isso machuca. E deixa às a gente vezes indignado. Uma criança, ela quer pedir socorro, mas não dão crédito, não acreditam nessa criança por justamente ser algo tão esdrúxulo na sociedade que o próprio pai, a própria pessoa que está cuidando não consegue linkar que o vizinho, que o avô, que a pessoa que cuida está fazendo isso. A gente tem uma especialista hoje para entender um pouquinho o que passa na cabeça dessa pessoa, como que ela carrega isso durante a vida. E se você passou por isso, está vendo esse programa, não é por acaso. Como que esse adulto pode dar a volta por cima? Nós estamos falando até aqui antes de começar o programa, a pessoa superou. Até o próprio termo é errado. Você vai saber agora o caminho certo para você encarar isso de frente, para suavizar essa vida, né, Aninha? Ressignificar, porque afinal, estes episódios, esse período difícil, esse período traumatizante da sua história, não precisa definir sua vida para sempre. É isso que a gente vai ajudar você hoje. Se você quiser participar do programa, você pode mandar mensagem para a gente nesse número que está aparecendo na sua tela. Você pode tirar dúvidas, você pode perguntar aqui para a nossa especialista como proteger seu filho, dúvidas sobre educação sexual, ou sobre como ressignificar um trauma. Se quiser contar a sua história, também será muito bem-vindo e pode ser de forma anônima. Você pode avisar para a nossa produção que você não quer ser identificado e a gente vai colocar aqui a sua interação sem dizer que foi você, para que você possa ajudar outras pessoas também a falarem sobre o assunto. O número é o DDD 12 98315 0249 ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no cantinho da tela. Muito bem, bora lá, vamos para a nossa sala da verdade. Simbora. Aninha, por favor. Vamos chegando aqui. E quem tá aqui, Cris? Ela que volta, Andressa, né? E o sobrenome dela é Levesque? Levesque, acertei. Andressa Levesque, neuropsicóloga clínica. Ela que é uma parceira aqui do programa, está voltando mais uma vez. Além desse sorriso aqui, né? É uma profissional de mão cheia que, inclusive, ajuda os nossos telespectadores. E um tema tão especial. Obrigado por atender o nosso convite, Andressa. Imagina, eu que agradeço, Cris. Obrigada, Ana. Prazer estar aqui com vocês novamente para falar de um tema tão delicado, né? Que a gente está falando aí da infância, a gente toca em coisas muito
sensíveis, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar para isso, sim. Agradeço aí o convite, a oportunidade de estar aqui de novo. Agradeço a sua audiência, inclusive, que é muito carinhosa também. Tenho tido aí contato com o pessoal no Instagram e tem sido muito agradável. Olha, Cris, eu recebi a Andressa aqui agora há pouco, antes do programa começar, e aí eu elogiei a blusa dela, porque eu achei a blusa linda, e aí eu a abracei. E que abraço gostoso a Andressa tem. Ela me abraçou, me apertou com carinho, com acolhimento. Eu imagino que esse mesmo acolhimento você oferece para os seus pacientes através da sua técnica, e era sobre isso que eu queria começar te perguntando. Qual que é a importância desse acolhimento para alguém que passa por um trauma como esse? Ser ouvido, ser abraçado, receber alguém que acredite em você, que ouça a sua história e eu confio, eu sei que isso aconteceu, que não invalide, enfim. É interessante, né, isso que você está falando, porque realmente, assim, as pessoas, quando chegam até mim, normalmente falam disso. Seu abraço, ele realmente acolhe, né? E eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar para essa pessoa, porque quando alguém procura um psicólogo, principalmente, vou falar da minha profissão, né, aquela pessoa está buscando alguém que escute ela. Né? Ali, no caso, alguém que tenha uma técnica também, mas isso qualquer pessoa pode fazer. Né? A gente tem uma fala do Jung que a gente diz assim, para você tocar uma alma humana, você só precisa ser outra alma humana. Né? Então, é importante que a gente esteja sempre aberto a escutar. Né? E no caso do abuso, a gente vai saber que assim, é importante você ter uma conexão com a pessoa, né? Para que essa pessoa se sinta à vontade, que você ouça e possa ajudá-la. Né? Só ouvir, só a pessoa falar sobre o problema já é uma grande coisa, porque aí está uma das maiores dificuldades, as pessoas não falam, né? É um tabu muito grande, então, às vezes a pessoa não se deu conta de que ela já foi abusada, às vezes ela nem sabe disso, às vezes ela sabe, mas ela não consegue se abrir, ela tem dificuldade, e aí vem por outros problemas, né? Vai chegando, porque eu tenho um transtorno alimentar, porque eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma depressão, e aí você vai ouvindo a história daquela pessoa até chegar a um ponto de que essa pessoa foi abusada. Né? Então, a gente... E eu fico pensando também, né, porque a gente teve pesquisa, já teve esse tema que nós conversamos aqui de uma outra forma, com outra pegada no programa também, falando da porcentagem maior, né, são de entes da família, são pessoas que estão mais perto. E a concepção que você falou do que é o abuso para um anjinho, para uma criança que está tendo ali, ela tem uma mistura de amor. Eu acredito que essa manipulação, a gente tem ali, infelizmente, 45 mil, né, crianças e adolescentes são abusados por ano nessa última pesquisa. Eu creio que o número possa ser quase o dobro maior do que isso, porque eles não têm voz e vez, porque essa pessoa, muitas vezes, ela tem êxito em manipular algumas situações. Agora, o que acontece, que eu até falei que nós podemos ser ferramentas ativas, porque às vezes não temos isso na nossa família, e a gente tem a concepção de que pai é pai, de que mãe é mãe, e deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, não é. E algumas coisas que a manipulação não consegue esconder, doutora, por exemplo, né? A gente vê muitas vezes um professor que ele começa a ter, né, uma instrução na questão psicológica, né, de analisar, né, às vezes uma avó, um vizinho. O que a criança começa a apresentar, sabendo que a pessoa é única, mas alguma coisa que a gente tem que ficar atento? Isso é bem importante, né? Acho que a gente está tratando desse tema aqui, que é o Maio Laranja, né? É um mês de conscientização da população, da sociedade como um todo, né? Da proteção da criança na violência sexual e na exploração, que são duas coisas diferentes, né? Com relação à violência, a gente pode pensar assim, a criança ela vai ter normalmente uma mudança de comportamento. Então, essa criança, se ela é uma criança mais calma, mais quieta, ela pode apresentar agressividade, ela pode apresentar tristeza. Se ela é uma criança já mais agitada, ela pode, né, mudar o comportamento dela, então ela já vai ficar mais quietinha, mais fechada no quarto. A gente pode ter mudanças no sono, pesadelos frequentes. A gente pode ter mudança na alimentação. Essa criança, ou ela vai ter um apetite exagerado, ou ela vai passar a não ter fome, a não querer comer. Questões sociais, essa criança pode não querer mais sair de casa, ela antes tinha muitos amigos, de repente começa a se isolar, porque o abuso ele causa muita vergonha, né? Normalmente a pessoa abusada, ela se sente culpada de alguma forma, então a criança principalmente, ela não entende aquilo, ela se sente muito confusa, então ela acha que de alguma maneira ela tem culpa naquilo, então por isso que as pessoas não falam, né? Porque ela acha que ela tem culpa, alguma coisa ela fez. E é essa manipulação que o abusador faz. Ele faz a criança se sentir culpada. Ninguém vai acreditar no que você está falando. Se você falar, ninguém vai dizer que é verdade, né?
Então, Ou você vai apanhar, se contar para a mamãe, ela vai te bater, vai ficar com exatamente, raiva vai de você. acreditar, né? Então, como é uma pessoa próxima, como você falou, um professor, é uma pessoa que essa criança tem vínculo, né? Que ela tem confiança. Então, ela fica naquela dualidade, né? É muito ambíguo, porque é uma pessoa que ela deveria confiar, mas que está fazendo alguma coisa que deixa triste, mas é um adulto, né? Então, assim, eu tenho que respeitar, né? Então, a gente precisa estar muito atento. E, como você disse, não tem manual de instruções, né? A gente precisa estar conectado com a nossa criança. Então, você precisa perceber o seu filho, né? Se o seu filho não está se alimentando bem, se ele não está dormindo bem, são coisas, assim, mais fisiológicas da criança que vão apresentar mudanças ou do comportamento, né? Interessante isso e, na verdade, extremamente necessário, mas, infelizmente, não tão óbvio, né? Por exemplo, quando uma criança fala, não, mãe, eu não quero dar um beijo nesse tio. Não, mãe, eu não quero ir para tal lugar, eu não gosto de tal lugar. Às vezes é um ambiente onde ela vai estar com outras crianças, mas de repente ela não se sente bem ali. E ela verbaliza isso, eu não quero, eu não gosto. E às vezes os pais não param para perguntar por quê. Simplesmente obrigam, vai sim, que coisa feia, ele vai ficar triste com você. Isso já é uma violência, né? Porque alguém que deveria proteger e dar essa atenção, às vezes não tem essa orientação de que aquele pode ser um sinal de que a criança está passando por uma situação como essa. Exatamente. E ela não vai falar diretamente, né? Ela não vai dizer que aquela pessoa fez aquilo, mas realmente ela pode se negar a ter esse contato. E aí você está entrando na parte da educação, né? Eu acho assim, a gente precisa ensinar as crianças a reconhecerem as partes do corpo e a saberem dizer não. E se a criança pode dizer não, ela precisa ser ouvida no seu não, né? Então, se você dá a possibilidade de alguém dizer não, fala, filho, ó, você não precisa fazer isso. Porque antes a gente era obrigado por questão de educação, né? Hoje a gente sabe que, assim, pelo menos na psicologia, aquilo que eu sempre falo, né, Cris? Não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa, não é isso que eu quero, né? Não ensino ninguém a cuidar dos seus filhos. Mas a gente sabe por estudos que você ensinar consentimento para a criança é muito importante. E começa aí, né? Então, assim, essa criança não quer ser beijada por esse adulto, ela não quer. Às vezes, né, outro dia eu estava conversando com uma amiga e eu falei, nossa, eu tinha que beijar o meu tio, porque ele tinha mau hálito, ele não tomava banho, e eu tinha que beijar e abraçar do mesmo jeito, porque era uma questão de educação, de respeito. E eu falei, nossa, isso para mim é muito desconfortável, né? Imagina para você como criança, né? Então, assim, seu pai fala, você tem que escovar o dente, você tem que tomar banho, e de repente aquele adulto não faz e você é obrigado a abraçar. E, Andressa, isso que você falou é muito importante para você de casa, atenta, mamãe e vovó. Ninguém quer ensinar o padre a rezar a missa, mas alguns detalhes para um ser que está construindo justamente isso, para ele é uma normalidade diante de uma cultura da família. E está tudo bem, né? Mas algumas coisas podem ser colocadas. Por exemplo, esses limites, você falou assim, olha, tem pais que não conseguem falar o nome do órgão genital do filho, por exemplo, né? Colocam outros nomes, ou trocam, ou vão empurrando isso e diz, não, o mundo vai criar. E aí o mundo é que acontece essas coisas. Ensina mas, por exemplo, pior jeito. é do pior jeito. Por exemplo, quem pode tocar? Né? Por exemplo, papai e mamãe vão ter acesso às questões íntimas para limpar? O doutor mesmo é para ver? Sabe, quem é que pode ver as partes íntimas? O que é íntimo? Eu acho que essa concepção para um ser que está formando as suas questões, você já meio que protege ele desse mundo tão nefasto, né? A ideia é essa, né? Assim, a gente fazer o máximo possível, porque não está no nosso controle, né? A gente, como outro dia eu vi também na internet, às vezes acontece no supermercado, né? A pessoa vem, é filmado, a gente fica sabendo depois, ou acontece numa loja, por exemplo, outro dia eu vi uma menina numa loja que a mãe foi olhar o óculos com o irmão, o rapaz ficou na frente dela para oferecer o óculos para ela e pediu para ela manipular ele, e a mãe estava no mesmo ambiente, né? Só estava de costas. Então, assim, a gente nunca vai conseguir, né, botar numa bolha e proteger 100%. Mas a gente sabe que se a gente orientar e ensinar, a chance de acontecer é menor, né? Então, com criança, a gente usa muito a questão da literatura, né? Nós temos livros aí para criança, tem um que chama Pipo e Fifi, outro que chama Não Me Toca, Seu Boboca, né? Que são livros que vão ensinar as crianças a falarem o não, né? E os nomes das partes íntimas. Então, o que é parte íntima? É aquilo que a roupa íntima cobre, né? Outro dia eu estava vendo no Instagram, a pessoa falou assim, nossa, eu tenho 41 anos e eu descobri hoje que a vulva chama vulva,
né? Então, assim, eu não sabia que tinha esse nome, porque a gente chama de várias outras coisas. Então, dar os nomes, explicar. Você pode chamar do que você quiser, mas isso é isso, né? O pênis é o pênis, a vulva é a vulva. Então, você pode chamar de pepeca, de o que você quiser, mas explicar para a criança que aquilo tem um nome verdadeiro, né? E que ali, quem mexe é ela. Tem uma questão também que, às vezes, os pais procuram por conta de uma masturbação infantil, né? Os pais têm dúvida com relação a isso. Então, a criança, em determinadas idades, ela tem curiosidade, ela vai querer descobrir, ela vai querer se automanipular, às vezes vai querer ver o do colega. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso para orientar nesses momentos de curiosidade e não chegar gritando, né? E fazendo aquele cartaz, não pode, né? Porque aí você também pode causar um problema no desenvolvimento depois, né? Mas orientar que aquilo é a parte íntima do amigo, que a gente não pode mexer naquelas partes na frente das pessoas, enfim, orientações, né? Até a gente estava conversando, né, Ana, um pouco antes, se você fala sobre o conteúdo sexual, você está incentivando a criança? Não, muito pelo contrário. Eu acredito que hoje a gente tem uma mídia que erotiza as crianças, né, muito precocemente. Então, a gente precisa ter cuidado. A educação sexual ela é necessária e ela é diferente da erotização. Olha, Andressa, esse momento que a gente está tendo aqui, ele é extremamente precioso e ele pode salvar muitas crianças. Eu queria até enfatizar isso que a gente está conversando, porque a informação, ela protege. Às vezes, você aí que está do outro lado, pode ser que você pensasse assim, eu espero que não pense mais a partir de hoje, que educação sexual é algo que vai ensinar a criança a fazer sexo, é algo que vai erotizar a criança, porque não é isso que acontece, pelo contrário. E às vezes você, como mãe aí do outro lado, queria e tem esse desejo de colocar a criança dentro de uma bolha. Meu Deus, esse mundo é muito ruim, eu preciso proteger meu filho. E tem essa intenção e esse desejo que é legítimo, honesto. Eu sei porque minha mãe até hoje fala isso. Filho, eu queria te colocar no útero de volta. Infelizmente, isso você não consegue fazer. Mas se você orientar bem o seu filho, a sua filha, ele vai levar essa orientação e essa educação que você deu a ele para todo lugar e vai estar protegido. Não vai estar numa bolha, mas com certeza vai estar muito mais protegido do que se a gente evitar falar sobre esse assunto por conta de tabu, por conta de vergonha. A gente precisa conversar sobre isso. E a direção já falou para mim aqui no ouvido que a gente pode chamar uma interação. Então vamos começar no primeiro bloco hoje, a gente já vai ler um pouquinho do que você está falando aí para a gente. Pode colocar na tela. Anônimo, Cris. Muito bem, e não tem problema, viu? E é o seguinte, suspeito que meu marido, que é excelente, colocou entre parênteses aqui, já abusou de nossa filha quando ela tinha 2 anos ou menos. Não peguei o fato, mas tenho essa suspeita. Por isso não confio na minha filha aos cuidados dele. Hoje ela tem 5 anos. O que faço? Acho que são poucos dados também para validar essa porque é desconfiança. difícil a gente avaliar, né? Aquilo que eu sempre falo, assim, a gente precisa conhecer a história e saber por que ela suspeita desse abuso, né? Já que ela disse que o marido é excelente. E isso são coisas diferentes, não é? Porque ele é uma pessoa, né, que às vezes não está escrito, né, na testa de ninguém, eu sou abusador, Esse né? é o problema. Eu já passei por um abuso, então eu vou abusar de outras crianças. Mas a gente tem que estar atento àquelas questões que a gente falou, né? Mudanças de comportamento dessa criança, o que aconteceu, para que a gente possa investigar. Porque com 2 anos, ela provavelmente não lembra se foi uma vez só, né? Então ela não vai saber relatar. Com 2 anos ela também não sabia falar. Então, assim, tem que entender por que essa mãe suspeita. E, assim, como a gente estava falando hoje, né? A gente vai ter que priorizar essa criança, porque é a criança que é o indefeso nessa relação, né? Então, por mais que tenha um casamento bom, a gente tem que botar na balança, né, Cris? Assim, para ver, vamos conversar, então, vamos trazer isso à tona, conversar com esse pai, né? E caso precise, todo mundo ir para tratamento. Né? Isso é interessante, porque por mais que ela não fale desse assunto, essa pulga está atrás da orelha. E esse não é o tipo de coisa que você dorme em paz quando você suspeita, né? Exatamente. Imagina, você é casado com alguém que você coloca ali entre parênteses, é excelente, mas você suspeita de algo tão grave. Você nunca descansa, né? Não Ela falou, descansa. eu não deixo ela aos cuidados dele. Então, assim, como assim é o pai da sua criança e você não pode contar com ele? Então, essa mãe deve estar extremamente ansiosa e sobrecarregada. Cansada. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, gente. A gente só abriu aqui as participações, você viu que você pode mandar, vai ficar de forma anônima, o programa segue, tem muita coisa pela frente, tema sério, você de olho aberto, falando conosco aqui no Entre Família. Um breve intervalo e a gente volta já.
Muito bem, estamos de volta. Você continua mandando a sua participação. Nossa especialista está aqui. Pode ser anônima, pode colocar o seu nome também. A ideia é que esse programa seja uma ferramenta para você. Abrir os seus olhos para que você possa ser uma pessoa ativa, né, de olho aberto aí. Inclusive, para que a sua família seja um berço onde todo mundo pode conversar. Pergunto para você. Às vezes você está ali, não, eu estou correndo, trabalhando em prol dessa família. Eu sei. Você está no corre-corre, mas você perde aquela conexão com o cônjuge, com a família. E esses dias, né, eu estava vendo uma entrevista, uma pesquisa ali que fizeram, entrevistaram algumas pessoas, e às vezes ou o pai ou a mãe não sabiam quem era o melhor amigo do filho, qual era a cor preferida do filho, a comida. O que tem a ver, Cris, que você está falando? Estou falando sério, porque aí perguntaram para alguns amigos. Será que se isso acontecesse, você seria a primeira pessoa que seu filho falasse? Estou falando aí, né, de um adolescente. Será que você está construindo, né, um contexto onde a criança tenta falar alguma coisa, você meio que bate na mão, o que você está fazendo? E tudo na base do grito, está complicado. Como é que está o diálogo aí, hein? Eu digo para você porque a família tem que ser o berço, né, ali. Até para você identificar até se o parceiro ou a parceira, o vô, aonde tem diálogo, onde tem abraço, né, aconchego, qualquer informação, a mais dura que seja, é o lugar onde você consegue depositar confiança. E essa revista que está aqui na minha mão é a revista Entre Família, tá? Aqui nós temos 15 temas especiais sobre casais, né? O amor acabou, o que eu vou fazer? Emoções venenosas que estão destruindo o lar. Tem Operação Super Nanny para a criação dos filhos, não consigo. E tem justamente essa questão do diálogo. Tem conselhos bíblicos, tem uma linha profissional para falar como é que você vai criar isso desde o seu cônjuge, mas também com a família. E o diálogo aqui que a nossa especialista está falando é tudo. Só que diálogo não é só um monólogo, onde você fala e todo mundo ouve. Você tem que, às vezes, aprender a ouvir nesse quesito. E outra, conexão. Às vezes você tem pouco tempo, mas é um tempo de qualidade, onde você olha no olho, onde a criança é recebida com o olhar, ela se sente parte. Eu sei que não é fácil, eu não estou vendendo uma utopia para você, mas uma ferramenta de graça aqui, você não vai pagar nada, é um guia prático para você estudar vários temas especiais, dentre eles o diálogo. O que eu faço, Cris, para ter essa revista? Ela foi paga esse valor, tá? Isso aqui tem um custo para fazer, para diagramar, para enviar pelo correio, mas aqui no nosso programa você não vai pagar nada, nem pela revista e nem pelo envio, e eu garanto para você, se você pegar o seu telefone agora, não vai ter surpresinha nenhuma na sua casa, se tiver alguma coisa para pagar, eu pago. Estou falando sério. Então, vamos pegar o telefone agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido aqui, você vai preencher um cadastro, vai colocar os seus dados, a gente vai cuidar tudo certinho e vai enviar pelo correio. Certo? Cris, eu posso pedir pelo WhatsApp? Pode também. Envie a mensagem, quero a revista Entre Família, do Entre Família, do programa, né? Que tem outros programas que também envio para você essa revista. O WhatsApp está aqui, que é o 12 98244 4449. O maior prazer que nós temos é que essa revista chegue nas suas mãos, que você envie essa revista, né? Pega essa revista, converse com a sua filha, com o seu neto, porque informação nunca é demais. Entre Família, um presente para proteger, ajudar, uma ferramenta ativa na sua casa. Peça, é de graça, você não paga nada, ó. Cheirinho do Anjos da Esperança, projeto que dá a sustentabilidade para a Rede Novo Tempo de comunicação. Abraço para você. Vamos voltar aqui, inclusive, para a nossa roda de conversa, porque agora, né, nós vamos acrescentar, Aninha, mais alguém aqui, né, falando, inclusive, sobre escolas. Isso, o Paulo está com a gente agora online. Ele é capelão numa escola. O que é um capelão, Ana? Um capelão é alguém responsável pela parte espiritual ali, por acolher a parte emocional ali desses alunos, junto com o psicólogo, toda uma equipe. E ele tem um projeto incrível que estimula as crianças a desabafarem, a falarem sobre dificuldades que elas enfrentem. E já ajudou muita gente nesse projeto, não é isso mesmo, Paulo? Isso mesmo. Olá, boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui, participar deste momento com vocês. Este projeto, inclusive eu estou aqui com a camisa desse projeto, né, que é o Você é Importante para mim. Vou até inclinar aqui para que vocês possam ver aí o nosso projeto. Este projeto é um projeto que surgiu na Associação Paulista do Vale e ele foi implantado em todas as nossas escolas. Então, durante o mês, em especial uma vez por mês, no dia 27 de todo mês, todos os colégios da Associação Paulista do Vale para realizar este projeto, que é o Você Importante para mim. É um projeto de acolhimento para o aluno.
E através desse projeto aqui, surgem várias outras frentes que auxiliam o nosso aluno diante dos anseios, das dificuldades, dos problemas que cada um deles enfrentam, né? E através deste projeto nós conseguimos, inclusive, identificar situações onde nós acolhemos e auxiliamos da melhor forma possível. E como é que funciona esse projeto? Porque você está me falando agora, tem camisa, está um negócio todo estruturado, todo bonito, mas o mecanismo é até relativamente simples, né? Uma caixa onde as pessoas colocam seus papeizinhos escritos. Me conta mais. Isso, dentro desse projeto, cada mês nós enfatizamos uma temática. E a temática do abuso infantil, né, da exploração infantil, ela é enfatizada e trabalhada dentro deste projeto. E para atender este projeto, né, esta temática da exploração infantil, foi criada pela psicóloga do nosso departamento de educação, aqui da Associação Paulista do Vale, uma atividade que é uma caixa, chamada Caixa da Ajuda. E nós colocamos esta caixa no pátio do colégio, fechamos, lacramos esta caixa, e o aluno que tiver algum anseio, algum problema, que estiver passando por alguma situação, que não compartilhou com ninguém, que gostaria de compartilhar com o pastor do colégio, ele vai escrever então um bilhetinho, ele vai colocar dentro desta caixa. Inclusive hoje eu recebi um bilhetinho desta caixa, né, de um aluno pedindo ajuda de uma determinada situação específica. E, tudo bem? Um abraço. Como é que tá, meu queridão? Tudo jóia? Tudo jóia, Cris. Prazer revê-lo. Coisa boa. Eu não sabia que era você, Paulo. Então tá, agora, né? Existem vários Paulos, mas Paulo como esse, só esse Paulo, né? Agora, Paulo, e essa liberdade, como é que funciona? Nessa caixa a pessoa se identifica se ela quiser, ela coloca de forma anônima, ela consegue ajudar outra pessoa também, por exemplo, olha, eu sei que uma pessoa está passando por tal problema e tem dificuldade. Como é que funciona essa questão toda dessa importância? Ela dá um sigilo ou é um momento que eu trabalho algo que eu não quero que a pessoa fale comigo? Qual é a dinâmica? Eu trabalho de duas formas específicas com esta caixa. A primeira é do aluno que quer só fazer um pedido de oração, não quer se identificar, e tudo bem também, né? E nós oramos por esta pessoa. Agora, eu sempre costumo dizer o seguinte, para que o colégio, a pastoral e todas as pessoas que estão envolvidas consiga lhe ajudar de uma forma mais eficaz, se você se identificar, nós iremos manter o anonimato, né? E nós iremos não atender, mas nós iremos acolher, porque esse atendimento ele é feito por uma pessoa especializada da área, que irá conseguir atender a demanda de uma forma mais profunda, né? Mas nós da pastoral acolhemos ali em primeiro momento, acolhemos os pais a depender da situação, né? E nós, então, direcionamos para as partes competentes para um atendimento mais especializado, a depender de cada caso. Existem situações que nós conseguimos lidar e atender diretamente, estão relacionadas a questões espirituais, né? Um atendimento que está relacionado mais aí à pastoral, à nossa área, mas quando parte para um assunto que envolve um pouco especialista, né? Um psicólogo, psiquiatra, assim por diante, nós fazemos todo um conjunto de atendimento aqui, com orientadora, com vice-diretor, coordenação, direção, e encaminhamos então este aluno para um próximo auxílio, né? Para um próximo acolhimento que irá conseguir auxiliar de uma forma mais profunda. Muito interessante esse projeto, principalmente se tratando de adolescentes, crianças que muitas vezes não gostam muito de se expor, não gostam de abrir ali a vida, acham que ninguém vai entender, que ninguém vai ser capaz de ajudar. E aí eles confiarem ao ponto de escreverem situações tão difíceis. A gente viu aqui pela produção que até mesmo situações de abuso você já teve, né, a oportunidade de acolher, de ajudar, de oferecer esse amparo. Como que é a recepção, comentário entre eles assim sobre a existência desse projeto? O que é que eles contam para você? Olha, eu costumo andar sempre nos corredores do colégio, nos intervalos, em algum momento em que eles estão ali em atividade, e volta e meia um aluno me fala, pastor, tem fulana que quer lhe contar algo, gostaria que você ajudasse em certa situação, mas ela está com vergonha. Eu posso escrever para ela e colocar lá, mas é para ela, né? E aí, quando eu chamo a pessoa para conversar, ela fala, olha, de fato,
eu estava com vergonha, estava tímido, eu não queria, estava sem, não conseguia compartilhar a informação, minha amiga me auxiliou, me ajudou. Então, os próprios alunos compreenderam a magnitude, né, a grandiosidade do projeto do Você é Importante para Mim, e compreenderam que é uma junção de alunos que conseguem auxiliar, de pastoral que consegue auxiliar, e juntos, dentro da escola, nós conseguimos dar um direcionamento para aqueles alunos que precisam de auxílio em alguma área específica. Então, Você é Importante para Mim, todo dia 27, nós fazemos um mega movimento em todos os colégios, para que eles nunca esqueçam que existem pessoas que zelam por eles. Muito obrigada, Paulo, e parabéns por esse projeto, parabéns mesmo. Se tem alguém aí do outro lado que é professor e quer imitar o projeto, eu não sou a dona do projeto, não, mas pode imitar, porque coisas como essa, iniciativas como essa precisam se multiplicar pelo nosso país, para que as escolas possam acolher essas crianças, esses adolescentes e protegê-los. Paulo, muito obrigada por topar participar aqui e contar um pouco desse projeto. Imagina, eu que agradeço, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Nossa, Cris, legal, né? Você é importante para mim te ouvir, é importante para mim que você abra o seu coração. Você fala tanto aqui no Entre Família, né, de abrir o coração, e você também pode abrir o seu aí, tá? Tá passando aí na tela, olha, aqui do meu lado, esse lado aqui, isso. O QR Code para você abrir o seu coração e mandar a sua interação pra gente, que a gente quer acolher. Você é importante para nós. Verdade. E olha só, tá aí, meus queridos, né? Essa questão toda de você ter mecanismos para essas crianças abrirem o coração. Às vezes o lar não é, mas a escola se torna. Se você é um profissional, um professor, faça isso, faça uma outra temática, tenha realmente uma iniciativa. Falando em iniciativa, você mandou a sua pergunta, mandou a sua participação, então na tela. Vamos lá. Agora é a Paula Vasconcelos, reafirmando aqui, a partir de qual idade já é possível conversar com a criança sobre esse assunto? Como iniciar a conversa? Eu acho muito legal, né? Olha, eu gostaria de justamente o que a Ana salientou no primeiro bloco, né? Da importância de ter essa... Às vezes a sociedade tem uma inversão, né? De você deixar a criança a par de uma informação e não incitar ela, né? A sexualidade, que é um tabu que tem. Mas como começar, então, da forma correta e qual idade a gente já pode fazer, doutora? Cris, a partir de que idade você educa seu filho? Desde que ele nasce já. Exatamente. Começa a aprender, então, né? É essa a idade, né? A gente ensinar consentimento, sim e não, ensinar os nomes das partes íntimas pode começar desde sempre, né? Você pode, por exemplo, quando vai trocar a fralda do seu bebê, você pode pedir com licença, né? Tem mães que falam assim, filho, licença, mamãe vai tirar a sua fralda, vai trocar a sua fralda, vou te limpar, né? E essa criança vai crescendo dentro desse ambiente de segurança, né? Ela vai entendendo que para um adulto mexer nela, ela precisa consentir, né? Esse adulto precisa dessa licença. Então, aos poucos, com 2, 3 aninhos, quando eles vão começando a falar, você já pode ir nomeando, né? Então, ensinar o nome certo, falar, aqui em casa a gente chama assim, mas na verdade chama pênis, ou a gente chama assim, mas na verdade chama vulva. Desde sempre a gente ir falando, porque a sexualidade tem que ser algo natural, é isso que a gente está falando, né? Tem que haver o diálogo, porque quanto menos a gente fala, mais perigoso se torna. E é isso, eles vão buscar informação onde, né? Então, aquela criança, às vezes, que vai chegar e vai dizer assim, porque como que nascem os bebês, né? Se essa criança vai perguntar como nascem os bebês, ela já tem alguma informação, né? Ela já veio com alguma informação. Então, se você ali por volta dos 5, 6 aninhos já vai explicando como é que você nasceu. Às vezes a gente consegue iniciar essa conversa, por exemplo, quando a mãe engravida do segundo filho, ou quando tem uma tia, alguém próximo, grávida, né? E aí você explica como que esse neném foi parar lá, né? Então, assim, a gente, claro, não vai dizer para a criança exatamente, né? Nem tecnicamente, nem cientificamente as palavras, mas a gente vai usar, você pode usar os eufemismos que você se sente à vontade para usar, porque é importante que o pai ou a mãe esteja à vontade para conversar com essa criança. Buscar informações em livros, né? Como eu falei, a gente pode começar contando histórias, então despertar isso na criança por meio de uma história. Você não precisa sentar e dizer assim, ó, meu filho está aqui brincando de carrinho. Filho, então é assim, ó, a gente faz sexo desse jeito, o filho nasce por causa disso, 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 né? Então você não vai criar aquilo do nada, mas assim, à medida que você for conversando com o seu filho, mostrando as situações do dia a dia, assim como você ensina ele a atravessar a rua, você vai ensinar sobre sexualidade. E tem um negócio importante aí, gente, não tente enrolar a criança, não tente enrolar, principalmente nessa era de internet.
a criança sabe se você está enrolando para ela comer a verdade. Você tem duas opções. Você fala a verdade, de um jeito que ela entenda, ou você diz, não sei, vou pesquisar e te respondo. Mas se você tentar enrolar, vier com essa história de cegonha, o menino te passa a perna e ele vai aprender. E o problema é que ele vai aprender de um jeito distorcido, de um jeito exagerado, com palavras, uma linguagem que de repente não é própria para a idade dele, às vezes não é própria para a idade de ninguém, né? De um jeito chulo, que não deveria aprender. Isso que a gente tem visto, né? Às vezes a criança acaba tendo contato pela internet, por isso eu sempre falo, né? Vamos cuidar e supervisionar, porque essa criança pode ter acesso à pornografia com 7, 8, 9 anos, né? E aquilo para ela, cognitivamente, não é interessante, né? Essa criança não está pronta para receber ou para ver uma imagem ou para ouvir alguma coisa que ela viu na internet sem filtro, sem explicação. Então, assim, é importante, sim, falar a verdade, né? Falar da forma como acontece, com palavras que essa criança vá compreendendo aos poucos. E, assim, se ela perguntou X, você responde X, não responde X, Y, Z, né? Então, a criança pequena, mãe, o que é sexo? Vai tentar entender de qual sexo ela está falando, porque às vezes é masculino, feminino, né? E a gente vai respondendo um monte de coisa, essa criança nem queria saber aquilo. Mas a gente precisa sondar, por isso é importante conhecer essa criança. O que ele já sabe, o que ele viu, por que está perguntando isso? Filho, por que você está perguntando? Né? Então, assim, o que chamou a atenção para você me perguntar isso? A minha filha em casa, assim, ela me pergunta várias coisas ao longo do dia, mas sempre tem um porquê. Ou ela viu algum programa de TV, ou ela viu algum personagem falando, ou algum amiguinho na escola falou, então nunca é do nada, né? Então a gente precisa entender até onde essa criança já foi, para que a gente possa deixar a informação correta na cabeça, porque errada ela vai ter acesso sempre. Agora, Cris, é interessante saber que tom é esse que você vai perguntar de onde é que a criança tirou isso, né? Porque tem o tom querendo entender e tem o tom reclamando. Já aquele tom briga. Menino, de onde é que tu tirou isso, menina? Já cria aquela tensão ali no assunto e não pode tensionar, né? Senão transforma o assunto em tabu e nunca mais a criança pergunta. Exatamente, né? Então tem que tudo ser com naturalidade, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Andressa, eu posso tomar banho com meu filho até que idade? Eu posso andar pelado em casa até que idade? Né? Meu filho... Então, assim, eu acho que no que a família vê sentido. Então, assim, se toma banho até 4, 5, 6 anos... mas daí começa a olhar o pênis do pai, começa a olhar, se interessar pelo corpo da mãe. Vai ter curiosidade, né? Mas desde que isso seja tratado com naturalidade, essa criança vai começar... A curiosidade baixa, né? Então, assim, eu já vi em casa mesmo, por que eu vou ficar vendo na escola dos meus amiguinhos? Eu já sei como é, né? Então, tratar com o máximo de naturalidade possível. Mas isso é tabu até pra gente, né? Então, assim, os adultos têm dificuldade de falar sobre isso, né? Então, é importante que a gente também olhe para a gente, para que a gente possa estar pronto para explicar, porque senão você pega de surpresa. E é quando você menos espera. É quando, né, você assim, nossa, vai me perguntar lá pelos 8, 9 anos, a criança com 5 vem perguntando. Então, estejam preparados. É isso aí. Muitas vezes você cria os próprios monstros. Sabe aquele negócio, aquela criança que ela caiu, ela se assusta e chora com a velocidade que a mãe chega ali na bicicleta. Meu Deus! Aí que ela apavora e chora. Se de repente você olhar, levanta filho, ela sai e tal, né? Isso não quer dizer que é fácil, né? Mas é necessário, urgentemente, ter uma linguagem nesse sentido, porque, na verdade, aí o mundo vai fazer uma parte totalmente distorcida, não é o que você quer para o seu filho, para o seu neto. Na verdade, a gente precisa fazer um intervalinho, tá? Nada de trocar de canal. A sua participação também, se você tem alguma dúvida, não fica trancado aqui, não. Coloca anônimo, não tem problema, DDD 12 98315 0249. Um breve intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com Entre Família, a gente está falando sobre um assunto extremamente delicado, mas que, como a gente já combinou, a gente não pode fugir. Estamos Entre Família e aqui você é bem-vindo com tudo, todas as suas alegrias, sua personalidade e seus traumas também. Então, se quiser conversar com a gente, manda sua mensagem para esse número que está passando aí na tela ou aponta o QR Code também, que vai chegar seu recado aqui para a gente. Ana, mas eu não quero falar, que eu não quero me identificar. Pode avisar, olha, eu prefiro que seja anônimo. E a gente vai colocar aqui no ar anônimo. A sua história vai ser lida, a sua dúvida vai ser tirada. Você é mais do que bem-vindo aqui. Você é importante pra gente. Foi o que a gente aprendeu no bloco anterior, né, Cris? Verdade. Então, você está em casa, tá? Respira fundo, a gente vai conversando, a gente vai aprendendo, né? Como eu aprendo com esse programa em pautas que talvez eu não leria. Então, tem sido um presente para a minha vida. Tenho aplicado muitas coisas, inclusive essa questão do cuidado de conversar aqui. Eu tenho um menininho, né, de 7 anos. Quão importante a gente deixar a casa um lugar onde ele se sinta à vontade, né? Eu não me criei num lar onde a gente teve uma educação sexual nesse sentido.
Não estou dizendo que meu pai ele foi ruim nesse momento, às vezes por falta de ter um programa ou informação como essa. Então, vamos quebrar esse ciclo. Falando em quebrar o ciclo, Aninha, a gente vai trazer algumas situações para a gente poder colocar na nossa mesa e conversar. Como é que vai funcionar os momentos a seguir? É isso aí. Agora a gente vai compartilhar com você algumas histórias, infelizmente, histórias tristes, histórias difíceis, mas que podem estar acontecendo aí perto de você, podem até ter acontecido com você. E o nosso objetivo, a partir desses relatos, é que a gente converse aqui e possa te oferecer ajuda, te oferecer um norte, uma saída para aquilo que de repente você está vivendo ou alguém próximo de você está vivendo, está passando. Então, eu vou pedir para colocarem a primeira história para a gente poder escutar. Eu e minha irmã fomos abusadas por meu tio quando a gente era criança. Eu tinha 5 e ela 7. Ele passou por um tempo cuidando da gente depois da escola, quando minha mãe tinha que trabalhar. Ele fazia parecer que tudo era uma brincadeira e pedia pra gente guardar segredo. Um dia, do nada, minha mãe disse que ele não ia mais cuidar da gente e só na adolescência eu descobri que havia uma denúncia de abuso sexual contra ele na escola em que ele dava aula. Me pergunto até hoje por que ela não conversou com a gente para checar se tinha acontecido também conosco. Enfim. O fato é que eu cresci com esse pensamento na minha cabeça. Deixei isso me afetar e eu nunca deixei minha filha sozinha com ninguém, com homem nenhum. Inclusive, nem com o pai dela. De todo mundo mesmo. E vocês podem imaginar como isso é difícil. Eu realmente não sei como agir. Ela traz muitas coisas aqui desse relato, mas vamos começar aqui pelo final, que é essa questão da hipersuspeita, né? Ela está ali num estado de alerta constante, que com certeza deixa ela muito cansada. Ela viveu algo na infância que reverbera até hoje e faz com que ela não confie em ninguém, nem mesmo no homem com quem ela casou. O que ela pode fazer com relação a essa parte? Aquilo que a gente estava conversando no começo do programa, né? É importante que ela passe por um tratamento, que ela cuide disso, para que ela possa ressignificar a sua experiência. Nós somos seres sociais, somos seres humanos, nós precisamos uns dos outros. Então, a gente primeiro confia para depois desconfiar, né? Seria o natural. Mas como ela teve essa experiência, ela primeiro desconfia, né? E isso, como você disse, é muito angustiante. A gente não quer viver dessa forma. Então, é importante que ela passe por esse tratamento para que ela possa ressignificar. E digo mais, a psicoterapia não é a única forma de você ressignificar. É importante que você possa explorar outras formas, né? Às vezes com leituras, às vezes conversando sobre isso, porque às vezes essa pessoa nunca falou nem com a mãe, nem com a irmã, né? Eu tive uma paciente que passou por um abuso e ela nunca tinha conversado com a mãe dela sobre isso. A mãe dela sabia, mas desde o dia do abuso, nunca mais se falou sobre o assunto na casa. E aí uma das coisas que eu perguntei foi, você já se abriu com a sua mãe? Você já disse para ela como você se sente a respeito disso? Como para você é ruim o fato de ela fingir que não aconteceu? Né? Porque era isso, era como se não tivesse acontecido. Claro que você não vai colocar isso todo dia na mesa, né, do jantar, mas para que você se expresse e o que você sente em relação ao que aconteceu com você, né? E Andressa, eu fico pensando agora que por mais que ela cresceu, aquela menininha não foi acolhida, né? Lá na infância. E isso que você está falando é como se a mãe ignorasse, não validasse aquela dor ou até mesmo a suspeita de, porque ela nem, aqui nesse quesito dessa história que chegou para a gente, ela não sabe se aconteceu ou não, mas a mãe do nada pediu para que ele não cuidasse mais e ela começou a ligar fatos onde a memória dela não dá conexão. Tipo, algumas chaves estão na mão da mãe. As chaves para o acolhimento ou pela informação que vai validar lá atrás depende dessa conversa, né? E a gente não está dizendo que isso é fácil, né? Não. Mas é o caminho, né? Exatamente. E é importante agora que você falou, né, Cris, para que a gente possa prevenir disso acontecer com essa filha. Por quê? A gente precisa entender que a gente passa muito das nossas vivências e das nossas experiências para os filhos. Então, imagina essa criança que não pode ficar com adulto nenhum, com outro homem nenhum, nem com o pai dela, ela não pode ficar sozinha. Então, ela com certeza percebe isso, né? Então, essa mãe precisa cuidar dela para poder cuidar da filha também, para que essa filha não seja por
crescer nessa família, ela não esteja desconfiada de tudo e de todos. Retraumatizada por tabela. Exatamente. Ela pode ser uma pessoa que não confia em homem nenhum, que não consiga ter um relacionamento, por exemplo, né? Que não esteja apta a ter um relacionamento afetivo, não confie, não tenha amizades. Então, isso pode ser muito prejudicial também para a filha dela. Né? A gente está falando aí de muitos efeitos desse abuso. Ele não para nessa mãe, né? Ele pode se perpetuar aí por essa família. Andressa, porque ele se torna um segredo de família, que não deve ser. Eu queria te perguntar, antes da gente ir para a próxima história, sobre essa mãe, porque eu acho importante a gente ver o que ela traz sobre essa mãe aqui. É alguém que trabalhava fora, provavelmente não tinha alternativa, posso estar falando de você aí do outro lado, que está na casa de alguém passando roupa enquanto seus filhos estão com alguém em casa. Essa mãe também precisa de acolhimento, né? Sim. Que alternativas a gente pode dar aqui que abracem essa mulher também? Porque talvez ela não tenha, pensado, eu estou vulnerabilizando a minha filha. Na verdade, ela confiou em alguém que era irmão dela para cuidar de algo que era precioso para ela, que eram as filhas, e também foi traída, também foi ferida. Também, exatamente. Então, assim, é importante que essa mãe também tenha alternativas. Eu acho que aí a gente já está passando por um outro âmbito, que é o nosso sistema, né? Infelizmente, o sistema é cruel com as mães. Quantas mães não estão trabalhando enquanto seus filhos, às vezes, estão com alguém, ou até sozinhas, né? Ou umas crianças cuidando das outras, né? E, às vezes, isso acontece até entre crianças, né? Então, é importante que saiba que o abuso, ele não é necessariamente de um adulto com uma criança. Ele pode ser de outra criança. Andressa, eu posso pegar um gancho na sua fala, porque esse abraço que você está falando agora pode abraçar a pessoa que está participando, que tem justamente essa questão da culpa aqui, ó. Me perdoe pegar, mas você já abraçaria o conjunto inteiro. Pode colocar na tela a participação? Vamos lá. A produção está sempre atenta. A Andressa Ribeiro fala o seguinte: eu e meus filhos sofremos abuso durante 10 anos, hoje estamos com medida protetiva. Concordo plenamente com tudo que está sendo falado. Minha pergunta é, como se livrar dessa culpa de ter suportado 10 anos com esse agressor? Quando conto a minha história, as pessoas me culpam. Continua agora no segundo quesito, a gente vai ler. Nós adultos nos deixamos sermos enganados, imagina as crianças. O agressor trabalha com ação social, ajuda pessoas vulneráveis em situação de rua. Todos pensam que ele é a melhor pessoa que existe. Então tem o cenário, que não valida a minha história, e tem essa questão da culpa por se manter presa, se permitir viver isso por 10 anos. Então, tem muita coisa em jogo nessa psique aí, né? Exatamente. E agora ela trouxe o assunto da questão do agressor, né? O abusador. Ele não tem cara, né? Não, pode ser qualquer pessoa. Então, é muito difícil isso, porque pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser o irmão. Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente acha assim, só as pessoas pobres passam por isso, né? A gente até estava conversando antes. Mas isso não escolhe cor, não escolhe idade, raça, situação econômica, nada, né? O que acontece é que, normalmente, as pessoas que têm dinheiro acabam tendo um acesso no particular. As pessoas que não têm acabam tendo esse acolhimento no sistema público. E aí, isso que você falou, né? O que a gente pode fazer com essas pessoas, né? Então, o sistema precisa dar suporte para que essas mães tenham seus filhos e possam cuidar deles de forma segura, né? Educação, enfim, creches, né? Coisas que essas mães possam ter. Outra coisa que você falou, a questão da culpa. Isso é o que a gente mais trabalha na questão do abuso. E é muito difícil da pessoa desapegar dessa culpa, porque ela realmente, ela fala assim, como que eu me submeti, né, por tanto tempo a isso e não falei para ninguém? Mas é justamente esse o mecanismo do abuso. Né? O abusador faz com que você se sinta culpado, ele faz com que você faça segredo disso, ele faz com que você ache que você está sendo sedutora para ele, né? E aí, essa mulher, né, e várias pessoas ali dessa família, não compreendem, né, que elas podem se abrir. Porque quem é que vai acreditar? Se o cara ajuda pessoas vulneráveis, como que ele abusa quem está em casa, né? Então, a pessoa acaba tendo uma máscara na sociedade que faz com que quem sofre o abuso seja seja a pessoa que mente, né? Se sente isolado, desprotegido. Se eu falar, ninguém vai acreditar em mim. A gente vai chamar agora a segunda história para poder trazer mais relatos que podem se parecer, inclusive, com o seu, e tentar te ajudar ainda mais. Pode colocar na tela. Minha filha de 13 anos me falou que acha que meu marido
padrasto dela olha ela no banho por uma frestinha que tem lá na porta. Que toda vez que ela fecha o chuveiro, ela vê uma movimentação na porta, como se tivesse alguém saindo. Na hora eu explodi, disse a ela que é impossível, porque ele não é esse tipo de pessoa. Mas comecei a observar melhor o tratamento dele com ela e passei a achar tudo muito estranho. Sei lá, parece que ele vê ela como um adulto veria uma criança, só que diferente. Eu nunca tinha reparado e agora eu estou sem saber o que fazer. Não quero fazer um alarde sem ter nenhuma prova, mas também não quero esperar que algo concreto aconteça. Porque isso vai significar que a minha filha passaria por algo que deixaria marcas profundas. Para sempre, para sempre. Por onde ir? Não sei. Andressa, que situação difícil. Muito complicado isso, né? Porque você escolhe uma pessoa para estar na sua casa, né? Você tem um relacionamento amoroso, aquela pessoa, você ama aquela pessoa, né? Você não põe qualquer um dentro da sua casa, então você escolheu para ser seu companheiro, mas é aquilo que a gente estava falando, né? Ela é o adulto responsável, você é a mãe, né? E essa criança só tem 13 anos, então é importante que você escute o que ela está te dizendo e tenha formas de averiguar, né? Você pode conversar com essa pessoa, você pode colocar essa criança em outro espaço, com outras pessoas, né? Pode, por exemplo, deixar ela um tempo com a avó e tentar entender esse padrasto, né? Porque é isso, normalmente, assim, a gente não acredita que a pessoa faz, né? Você nunca faria isso, imagina. Que acreditar dói, né? Exatamente, a gente não quer acreditar, né? Porque é muito doloroso. Então, assim, eu particularmente aconselho que ela não pague para ver. Eu acho que ela falou também assim, ó, ela de imediato ela viu algo muito esdrúxulo, assim, né? Porque você tem uma menina de 13 anos, está com um relacionamento com a mãe, né? Mas ela parou e observou, né? Eu acho isso Ela ouviu, né? Ela ouviu, né? Já é muito importante. Eu acho que retornar essa criança e falar, olha, eu gostaria de criar alguns protocolos para que a mãe está com você, tá isso, né? Para ela não brincar com esse quesito, já que ela está vendo essa questão comportamental. Exatamente, E até para ela, o apoio, né? para que ela possa provar alguma coisa nesse sentido, assim, né? E agora que você colocou aí, deixar em risco é complicado, né? Deixar em risco é complicado. Porque ela é a mãe, né? Ela é a responsável. Então, a gente tem aí casos, né, de crianças, por exemplo, o Henry, né, que até virou lei. Então, assim, que a mãe estava cuidando e tinha o padrasto, né? E é aquela mãe que nunca vai imaginar que a pessoa vai bater tanto no próprio filho que vai matar, né? Então, você não imagina realmente. Mas é isso, a criança é que é o indefeso ali, né? Por mais que ela tenha 13 anos, hoje em dia a gente tem uma mania de achar que 13 anos é adolescente ou já é quase adulto, que sabe discernir as coisas, né? As pessoas têm muita mania de dizer assim, ele está querendo estragar meu relacionamento, né? Ela está se intrometendo no meu relacionamento porque ela não gosta dele, então ela está inventando coisas, inventando história. Então, assim, onde há fumaça, há fogo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de acusação. E, infelizmente, estatisticamente falando, as estatísticas não estão a favor aqui desse padrasto, pelo contrário, né? A maior parte dos abusos acontece por pessoas que são próximas, como você falou, é o padrasto, às vezes é o pai, é o tio, é um irmão, é um avô, é um primo mais velho. Exatamente. Acontece. Falando em primo, tem mais uma interação que envolve exatamente esse assunto e envolve meninos. A direção está pedindo para a gente fazer uma pausa aqui para trazer um WhatsApp. E aí você é a nossa prioridade, né? A gente sempre vai furar a fila para colocar a sua interação. Pode pôr na tela, tem a ver com o que a gente está conversando aqui. E será que vem aí? Anônimo? Vamos lá, trazendo mais um contexto, como você falou, o povo de casa é prioridade. Minha sobrinha de 9 anos relatou o caso de abuso do padrasto. Minha irmã levou na delegacia, fizeram exames e não foi possível provar. Minha irmã ainda está com ele. Acho que ela não acredita. Como ter certeza que é verdade? Segundo ela, só falou agora, pois tem medo dele fazer o mesmo com a irmã que tem 2 anos. Agora, a questão de prova, né? E até a gente teria que falar aqui, mas algumas pessoas falam, né, de penetração e tal, né? E o abuso
Ele não necessariamente tem que ser, envolve né? isso, né? Então, isso é legal para você poder compreender que muitas vezes o abuso não tem um exame assim, ó, abusador, né? Então, para você ficar lá, não, agora validou o que eu estou dizendo. O abuso vai muito além desse contexto da penetração. Uma criança, acho que a nossa especialista pode falar, né, Andressa? Exatamente. Então, assim, a gente tem vários tipos de abuso, entre eles o sexual, né? Então, no começo eu falei sobre o maio laranja, que a gente tem a violência e a exploração. Exploração é quando envolve dinheiro. Então, é a questão da prostituição, né? Que a gente, infelizmente, também tem um quadro muito grave disso no Brasil. E a questão da violência sexual, do abuso, pode ser você mostrar partes íntimas ou manipular as partes íntimas da criança, ou fazer essa criança participar de pornografia, por exemplo, ou tirar fotos dessa criança, ou insinuar essa criança, mostrar as suas partes íntimas para ela. Então, assim, não necessariamente haverá uma prova física, né? O que não quer dizer que não acarrete no dano psicológico. Então, o que a gente faz? Normalmente a gente faz uma investigação psicológica, essa criança precisa de um profissional que vai fazer uma escuta especializada, né? Hoje, depois de tudo que vem acontecendo, infelizmente, né, a gente tem muitas leis que estão sendo criadas, o próprio ECA já recebeu novas emendas, né, falando especificamente sobre isso. Então, a gente hoje tem uma criança que foi vítima de abuso, ela não precisa repetir o relato milhares de vezes, né? Ela pode falar uma vez para uma pessoa, porque isso de você ficar contando, parece que você está contando uma mentira. Você fala para uma pessoa, fala para outra, então, assim, por que eu já falei para o primeiro, não acreditou em mim, né? Então, hoje a criança tem esse resguardo, ela pode prestar depoimento apenas uma vez e ela pode passar por um tratamento psicológico. Ali a gente tem ferramentas e técnicas para ouvir essa criança. Então, não vou dizer para você assim, se ela passar no psicólogo, ela com certeza vai dizer se ela foi ou não foi abusada. Não é certo, não tem como a gente ter certeza disso, mas a chance é grande da criança conseguir, de alguma forma, mesmo que não seja verbal, expressar esse abuso. Isso é extremamente interessante, é uma coisa feita com técnicas, é um processo de Exato. conversa ali com a criança, feito por pessoas especializadas, não é simplesmente chegar, isso aqui aconteceu, para não acuar a criança e não fazer com que ela sinta que ela não deve contar, para que a criança não esconda. Ou até criar falsas memórias, Sim, né? A gente tem essa questão sim. também. Acaba que, o que é a alienação parental, por exemplo? É quando um pai ou uma mãe ou alguém da família começa a colocar na cabeça da criança coisas que não aconteceram. Então, conta para aquela criança como se fosse verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também tem as falsas memórias. Sim. A gente vai para a última história agora, como eu falei, tem a ver com essa questão dos primos, brincadeiras entre primos que às vezes passam e muito dos limites e podem gerar traumas para uma vida inteira. Vamos ouvir. Eu sou o caçula entre 4 primos da minha família. E a prova de que os abusos não acontecem só com meninas. Quando a gente era criança, a gente ia aos domingos para casa da minha avó. O quintal era grande, a gente brincava bastante, sabe? Sem muita supervisão. Eu tinha só uns 6 anos e um dia meu primo mais velho, na época uns 14, propôs uma brincadeira que basicamente significava que eu deveria tocá-lo, sabe? Sexualmente, para ver o que acontecia. Passei anos da minha vida sem ter coragem de chamar o que aconteceu comigo de abuso, porque afinal era uma brincadeira entre primos. E agora me dei ao direito de lidar com isso, com esse acontecido, dando a ele o peso horrível que ele tem. Eu vou deixar aqui o alerta para os pais cuidarem de seus meninos também. Cuidarem dos meninos e supervisionarem as brincadeiras, né? Esses jogos sexuais que acontecem quando as crianças são pequenas e às vezes que passam para abusos quando se tornam maiores, que têm um certo nível de consciência do que estão fazendo, envolvendo ali adolescentes e crianças, né? Quando pega para essa questão da hierarquia, tem o mais velho que bota o mais novo para brincar, e não é brincadeira. Exatamente. E assim, o conhecimento, né, é muito diferente de uma criança de 6 anos para um adolescente de 14, né? Então, assim, esse adolescente de 14 já tem outras curiosidades diferentes da criança. Então, o que aconteceu com esse homem, né? Ele falou, eu nunca tinha chamado de abuso. Sim, isso foi um abuso, né? É aquilo que a gente estava falando, não é a definição, não houve penetração, não houve manipulação provavelmente, mas houve uma quebra dessa infância. Então, assim, aquela criança foi colocada num contexto que ela não tinha maturidade ainda para
tolerar, para suportar, para compreender. Então, isso deixa essa criança triste, deixa essa criança confusa. Ela não compreende o que está acontecendo. Tanto que ele falou, eu demorei muitos anos para entender que aquilo foi um abuso. Então, quando a criança é 6, 7, para baixo de 7 anos, ainda é uma criança pequena, né? Então, não tem essa maturidade de entender o que acontece. Eu acho importante também colocar aqui que uma das histórias que veio aqui, que só mais tarde é que esse abusador foi denunciado. Então, quando você acontece algo, eu não estou aqui querendo que prejudique ainda mais o tratamento da criança ou do adolescente que foi, né, molestado, foi abusado, mas você buscar realmente, né, os órgãos competentes para lidar com isso, vão fazer com que outras crianças não sejam abusadas. Porque, normalmente, quando um denuncia, outros aparecem. E aí validam isso e fortalecem. Por quê? Não que você pensa num país da impunidade, é que você está salvando outras crianças que vão ter contato com esse abusador, que não vai parar só na tua casa. Vão ir para outros lugares. A importância de buscar uma delegacia e dizer, ó, aconteceu isso, isso e isso. Porque aquilo quando acontece, a delegacia vai buscar já uma linha comportamental e, com certeza, esse tipo de comportamento, se repetir, um valida o outro, né, doutora? Exatamente. É aquela mãe que falou, né? Eu já estou com medida protetiva porque eu tenho medo que aconteça com a minha filha de 2 anos. Então, essa mãe acabou dando ouvidos para a de 9 porque ficou com medo de acontecer alguma coisa com a de 2, né? E realmente é comum acontecer, né? Às vezes, a pessoa que abusa de uma abusa das outras também, né? E às vezes até coloca elas em situação enfim, de se manipularem, de trocarem carícias juntas, né? Então, isso é muito perigoso. Eu acho que a gente precisa cuidar realmente e denunciar. E aí você tocou num assunto que eu acho que é bem difícil, assim, né? Por exemplo, como faz para deixar um tio, né? Ah, eu sei que foi aquele tio que abusou de mim. E aí, como que vai ficar a situação de família, né? Porque ele não vai morrer, ele não vai sumir, né? Ele vai estar lá, morando com a minha avó, às vezes, né? E aí, como que você faz para ter uma interação? Viver em família sabendo, né? Com a família toda sabendo. Isso impede as pessoas de conversarem sobre o assunto, entende? Porque a mãe tem medo, mas e daí? Como que eu não vou na casa da minha mãe? Não vou levar minhas filhas para ver meu irmão, né? Então, a gente precisa entender que não é porque é de sangue que essa pessoa merece estar convivendo com seus filhos. Fantástico, fantástico. E o assunto não para por aqui. No próximo bloco a gente vai conversar mais com você. Vamos ver mais interações. A gente vai colocar aqui na tela a sua história, a sua pergunta. Então continue mandando, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, Dona Maria, Seu José, para todo o Brasil e fora, né? Você que recebe aí o nosso programa, você deve estar pensando, Cris, como esse programa tinha que chegar em mais lugares? Como esse programa tem que... Né? Que bom ter trazido esse tema. Que bom mesmo, né? E o legal aqui da gente não ter um departamento comercial nos nossos intervalos é que a gente pode escolher um tema de acordo com a sua necessidade. Por isso que esse programa é feito com você e para você. Isso é possível com esse plano que nós temos aqui. Há pouco eu ofereci a você uma revista, né, um guia prático de estudo para você de graça. Mas como é pago isso? Através do Anjos da Esperança. Mês passado você ouviu um chamado nosso, um desafio para a gente poder trazer um novo estudo, que inclusive você já viu, né? Em busca aí da verdade, a procura da verdade, um curso que você participou dessa engrenagem. E agora tem um desafio muito bacana nesse mês. Cris, qual é o desafio? Você convidar um amigo, né? O Anjos da Esperança é esse projeto que você ajuda financeiramente. As pessoas que ajudam nós chamamos carinhosamente de anjos. Biblicamente são pessoas que proclamam, né, o Evangelho, você faz parte dessa engrenagem. E agora chegou o momento de você compartilhar com alguém. Como que eu faço? Você não tem um amigo especial? E amigo a gente não conta coisas boas? Você vai falar, ô Rodrigo, eu tenho um negócio para te falar, brother. Vamos jogar agora na quinta-feira, tal, você vai passar lá em casa, meu negócio. Tem outra questão. Eu participo de um projeto que é o Anjos da Esperança, aí você conta como é que é o Anjos, a transparência, a seriedade com que o Anjos lida aqui com a Rede Novo Tempo de Comunicação, seja na rádio, na TV, na web, e que ele pode ser um Anjo da Esperança. E ele fala assim, demorou, eu quero participar. Você pega o nome dele, a forma no qual ele quer participar, seja através do Pix, através do cartão, tal, pega o número dele, pronto, deixa comigo que o Anjos vai entrar em contato com você. Então, aí você liga para o Anjos, 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 está aqui, ó, 21 27 30 30. Você fala assim, tudo bem? Isso, o Cris estava falando agora para convidar amigo, convidei 2. É o Rodrigo, é a Samanta, você dá os dados. Faz assim, Cris, fácil. Ou você pode mandar aqui, inclusive, para o nosso WhatsApp esses dados que você vai colher com seus amigos. O WhatsApp é fácil, é o 12 9 8176 6630.
DDD 12 98176 6630. Coloca assim, ó, estou participando aí, os amigos, meu amigo é o Rodrigo, a forma de pagamento é essa, o telefone dele é esse, tal, pode ligar que está tudo confirmado. Legal, né? O que é bom a gente tem que compartilhar. Sou o anjo, sou o novo tempo. Mãos que transformam vidas. Convide um amigo. Tamo junto? Fechado? Mindinho? Então tá, então valeu. Bora lá. Vamos voltar aqui para o nosso programa que você ajuda a manter, e pautas como essa salvam vidas, resolvem famílias, mudam perspectiva e a sabedoria abre a mente das pessoas, inclusive graças ao programa que eu recebo muitas vezes no meu Instagram. Gente, olha, eu olhava o psicólogo de uma forma diferente, eu não conseguia colocar psicologia e espiritualidade, né? E aqui as pessoas aprenderam que Deus é o maior interessado nessa integralidade do ser, né? Na nossa saúde emocional, Exatamente. na integralidade. Essa palavra eu acho fantástica. A gente é um todo, a gente não é parte física, parte... A gente dividiu assim, né, culturalmente falando, para ficar mais fácil de estudar, mas quando se trata de viver, é tudo uma coisa só e a gente tem que cuidar de tudo. Vamos para a interação, direção? Podemos chamar? Então vamos lá. Colocou na tela, anônimo. Lembro-me de quando minha irmã era criança, durante as férias, o marido da nossa tia-avó pediu para que ela tocasse nas partes íntimas dele. De início ela não falou, mas passou a não querer passar mais no quintal dela. Aí ela contou para minha mãe e ela começou a falar. As pessoas não acreditaram, mas nunca mais ela passou por ali. Eu acho que quem mais importava, então, acreditou que foi a mãe, né? Exatamente. Né? A gente estava falando exatamente disso, né? De dar credibilidade porque essa pessoa fala, né? E até o rapaz falou, né? Vamos proteger os meninos, porque sim, a gente fala da criança, não importa se é homem, se é mulher, né? Porque... a gente, normalmente, os abusadores são homens, normalmente são pessoas que passaram por abusos, mas, como a gente disse, não tem cara, né? Não necessariamente. É muito mais raro quando é uma mulher, né? Mas um homem pode, sim, abusar de outro rapaz, né? Sim. Então, que bom que a mãe ouviu, né? Porque, realmente, assim, às vezes a gente acha que, né? É um parente, está tão próximo, né? E, Andressa, por mais que a volta não acreditem, eu queria te perguntar o valor dessa criança, de que a mãe, essa referência forte, que a mãe talvez agora está na dúvida, mas Cris, aqui ninguém acreditou, estou lidando com um tio que já é velho, tem problemas mentais e tal, mas a importância de você, mãe, validar para a criança, né? Porque a ligação do pai e da mãe é muito forte. Exatamente. Alguém que ela ama validando, isso vai dar uma importância no decorrer, por mais que ela não possa evitar que isso aconteça, tipo, de voltar ao passado, né? Sim. O quanto que ela vai lidando essa dor importaria na cura, nessa questão de ressignificar esse momento. Exato, né? Como você falou, né? Seria ressignificar mesmo. E isso facilita muito. Não dá para dizer assim, o trauma vai ser maior ou menor, vai ter menos consequências, mas ajuda nesse ressignificar, né? Porque você tem uma pessoa que você ama, que você confia, que acreditou em você. Como eu falei nos outros programas, né? A relação com os pais é a nossa base, é com eles que a gente aprende as nossas relações futuras. Então, se essa mãe me deu credibilidade, eu vou ter muito mais segurança nos meus outros relacionamentos, onde eu vou ter que repetir esses padrões de vínculo, né? Então, sim, é muito importante, né? Porque às vezes assim, as pessoas de fora me deram crédito, mas a minha mãe não me deu isso, e isso machuca muito. Muito bem, vamos a mais uma participação aqui na nossa tarde, assunto sério, conversa importante, hein? Obrigado pela sua participação, espero que você esteja bem acolhido aqui. Aqui você é de casa, vamos lá? Chegando na tela, de forma anônima, fui molestada sexualmente por um pai de criação aos 8 anos. No tempo não entendia muito bem, só depois de adulta comecei a entender que eu era abusada. Tinha muita vergonha de ter sentido algumas sensações e achava que a culpa era minha. E ela continua, mas consigo conviver com ele normalmente. Até hoje, não sinto um pingo de raiva dele. Eu não consigo explicar. Tenho respeito como se fosse meu pai. Hoje, ele mudou muito, inclusive é um cristão. E nunca tive coragem de falar para ninguém. Aqui nós temos duas questões diferentes. Primeiro, que você falou, né? Como você tem um misto de emoções, e aí você tem até a pessoa sentindo prazer no ato de ser molestada. Isso automaticamente ela pode se culpar depois de uma matemática da vida. E ela tem essa questão toda de não sentir raiva dele, sentir uma mudança nele, e talvez ela tenha culpa por também não sentir raiva nesse sentido.
como a gente podia ajudar essa pessoa? Exatamente. Interessante isso que você falou, né? Porque acontece realmente, né? Então, a pessoa, assim como aquela pessoa, como que eu pude ficar nessa situação por tantos anos, ela se culpa por isso, essa pode se culpar realmente por não culpar esse padrasto. Então, assim, são muitas questões, né? Eu acho que ela conviver com ele é uma coisa boa, mas isso não significa que as outras áreas da vida dela estejam girando de uma forma saudável, né? Então, assim, eu não sei como é o relacionamento sexual dela, eu não sei como são os vínculos, né? Eu não sei como, se ela não tem algum outro tipo de transtorno. Então, assim, não está curado, né? Não é porque ela perdoou esse abusador que ela tem a cura, né? Isso é uma parte da cura, né? Inclusive, vocês estavam falando da questão da religião e da psicologia, e eu falei, né? Não é só a psicoterapia que é uma forma de você ressignificar um acontecimento. Então, você pode, sim, usar da religião. Tem muitas pessoas que se encontram, né, religiosamente e acabam, eu perdoo essa pessoa, então eu consigo lidar melhor com isso, eu consigo fazer com que isso não esteja no meu dia a dia, eu consigo não ter transtornos por causa disso, né? É possível. A outra questão que você tinha falado? Não, eu acho que eram as duas coisas que ela falou. Você falou, né? Ela tinha a questão do prazer que ela teve. Do prazer. E ela se Então, isso culpar é uma por coisa, isso, né? Então, a criança, ela não entende muito bem. Então, com 8 anos, ela não tem esse desenvolvimento sexual. Então, ela não tem ainda atração física, por exemplo. Mas, a partir do momento que ela está sendo estimulada nisso, isso vai desenvolver. Então, ela vai sentir prazer. Às vezes, a criança tem prazer na própria masturbação infantil, né? Com 5, 6, 7, 8 anos. Mas isso não é... Como é que eu posso dizer? A masturbação infantil é muito diferente de um abuso, né? Porque você tem aqui o adulto molestando a criança, estimulando, incitando ela, né? E trazendo outro significado para essa relação, para essa estimulação, para esse prazer, né? E isso é precoce, né? E isso é o que causa os danos, os traumas, né? E nesse quesito, Andressa, você tem alguém imoral com alguém que não tem o conceito da moralidade, distorcendo a moralidade por parte dele, e você tem uma reação fisiológica dela, Exato, né? Exato, porque Então, aquela parte do corpo foi feita para isso. Deus Isso. desenhou para que a gente sentisse prazer, e aí vem alguém, distorce isso numa fase da vida em que não era nem para a criança ter esse conhecimento, Exato. e alguém distorce isso, antecipa isso e gera traumas tão dolorosos. E aí a terapia faz com que você entenda a reação fisiológica que teve naquele momento e de quem veio a parte da distorção moral para alguém inocente, Isso, né? para você entender quem é que está errado, né? Porque Isso. não foi você, não foi porque você sentiu prazer, apesar de ter só 8, 9 anos, que você está errado, né? Foi porque alguém fez algo que não deveria, te introduziu no mundo que não te pertencia ainda, né? Então, aquela pessoa é que fez a maldade. Dá tempo de mais uma, Paty? Vamos lá, então. Mais uma interação aqui nessa tarde. Anônimo também. Minha esposa foi abusada quando criança e hoje ela não quer falar sobre o assunto. Isso é normal? Veja, ele tem conhecimento sobre o fato, quer ajudar de alguma maneira, mas a esposa não se fechou, não quer falar do tema. Então, assim, acho interessante, né, que ele já sabe, que bom, né? E é aquilo que eu falei, não é para a gente ficar também, né, falando disso o tempo todo. A gente precisa ver como que ela se sente em relação a isso, porque se ela tem vergonha de falar, ou se ela só não quer falar porque para ela isso já passou e ela já ressignificou e ela não tem efeitos na vida dela hoje, né? Ela já lidou melhor com isso. Então, assim, tem que entender por que ela não quer falar. Se ele está achando que isso pode ser um problema, realmente pode ser, mas eu não posso dizer que é, né? Vamos supor aqui, então, que seja o caso de uma vida conjugal que está tendo interferências aí por conta desse trauma, especialmente na vida sexual, porque acontece muito, e esse marido entende que talvez fosse importante ela falar desse trauma que ela tem para que eles dois andassem. Vamos supor que seja esse o caso, eu posso estar falando de você. O que esse marido pode fazer para ajudar essa esposa? Então, ele vai... Uma coisa eu acho que ele já está fazendo, que é ouvir, né? A primeira coisa é você estar disponível para... e explicar para ela, né, o que ela pode fazer com isso, o que isso pode estar causando no relacionamento deles e tentar entender o que ela quer, né? Porque eles podem, por exemplo, fazer uma terapia de casal, se isso estiver interferindo, e aí ela pode talvez se sentir à vontade de falar com esse profissional, né? Tem que ver, assim, para quem que ela não quer falar, né? O que ela não quer falar. Então,
É importante que eles procurem ajuda nesse sentido, né? Mas tem que ver exatamente como ela se sente em relação a isso para que ela possa falar, porque se ela não falar, não adianta ele trazer isso, né? Não vai ter impacto no relacionamento. Andressa, de forma assim rápida, porque a gente usou esse período aqui para ajudar você, a gente foi até o último, tá? Do que deu aqui, mas continua participando, né? Lá no Instagram da nossa profissional. A pessoa sabe, de forma rápida, Andressa, como que eu posso denunciar, como é que funciona? Isso, hoje a gente tem um canal que chama o Disque Denúncia para o Abuso Sexual Infantil, é o número 100, né? Você liga para o número 100 e faz a sua denúncia lá. Então, se você tem um vizinho, né? E nós todos somos responsáveis, como a Ana falou no começo do programa. Então, a gente precisa denunciar se a gente está vendo. O Conselho Tutelar é um outro órgão que protege, né? A gente pode orientar os pais a levarem essa criança, às vezes, né, num hospital para verificar, num CRAS, o Serviço de Assistência Social também. A gente vai terminar esse programa diferente. Cola do lado ali, senta do ladinho aqui, porque a gente vai terminar aqui hoje junto com você. Você merece, tá? Acabou. Vamos terminar aqui, ó, tá? A família termina aqui. A gente foi até as últimas linhas com você. Vai Esse subir programa o ferramenta. Vai Rony com subir, não especialista. tem problema. A gente fez isso para atender você. Amanhã a gente espera você às Beijo, 2h30 da boa tarde. tarde. Venha Vida e Saúde aí, tá imperdível, tá? Andressa, obrigado, viu?